E aí pessoal, aqui é o Sérgio mais uma vez falando para o canal. Já falo para você hoje, deixa aí o seu curtir, ou se inscreva no canal, ativa aquele sininho, né? Coloca que você quer ver todas as notificações desse canal, todas as vezes que aparecer um vídeo novo. Estou tentando fazer um vídeo por dia para vocês, para vocês tenham conteúdos diários, tá? Então assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou iniciando o processo para a confecção de 3 troféus. Então para isso eu vou fazer a impressão em cima desse acrílico transparente aqui. Então assim, o que vocês estão vendo aqui ao fundo? Vocês já estão vendo a máquina fazendo o processo de inicialização dela, tá? Então eu estou colocando aqui todos os processos que faz com o tempo real dela, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou purgar para liberar as cabeças para fazer a impressão, tá? Subir a cabeça. Um paninho nós vamos fazer a limpeza da cabeça. Eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês entenderem qual que é o processo. Quem não tem uma impressora 3D, qual que é o processo que é feito antes da gente iniciar um dia de trabalho, né? É legal a gente entender, porque muitas vezes a gente gosta de comprar muito equipamento, né? Nós somos da área da comunicação visual, o prazer da gente é comprar equipamento, mas assim, na sua maioria a gente não sabe como vai trabalhar com isso, né? Só depois que a máquina chega, depois de um tempo da máquina dentro da empresa da gente, que a gente começa a descobrir como que a gente pode trabalhar com esse equipamento e quais são os produtos que a gente pode desenvolver com ele. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz a limpeza inicial da máquina, limpei as cabeças, né? Sangrei um pouco a cabeça. E aí eu estou gravando na mesa, e é bom que faça isso para tirar todo o resíduo que tem debaixo da máquina. Eu estou já gravando os troféus na mesa. Dessa forma eu vou saber onde posicionar. Nem todos os troféus eu faço isso. Cada trabalho eu avalio se há necessidade de gravar na mesa ou não. Até porque existe um custo a mais quando você grava na mesa. Está fazendo ele 2 vezes, né? E aí eu vou gravar, vou saber o posicionamento correto onde eu vou ter que colocar os acrílicos. Enquanto vai fazendo isso, eu vou tirar aqui, ó, as películas desse acrílico. Vou tirar ele só de um lado, tá? As películas, porque deixo para tirar a última película só a hora que for entregar o material para o cliente ou a hora que estiver ficando praticamente pronto os troféus. Então tá, aqui os acrílicos são transparentes. Esse troféu aqui, nós não vamos fazer ele branco, nós vamos fazer ele transparente, vamos deixar ele transparente. Então qual que é a tentativa aqui? Eu colocar 2 passadas, 3 passadas, para que ele fique mais forte em cima do acrílico transparente. Dessa forma ele vai compensar um pouco a falta do branco no troféu, tá? Vamos ver como é que vai ficar, né? Aqui o que eu fiz? Eu estou gravando na mesa utilizando 6 passes bidirecional. Já está ficando bom, tá? A gravação bidirecional. Quando a gente quer dar uma qualidade melhor, o que a gente faz? A gente acaba gravando ele em unidirecional, né? Em cima do troféu, logicamente. Bom, então aqui, ó, a gravação está feita em cima da mesa. Agora a máquina vai acabar parando. Nós só vamos adicionar os troféus em cima da mesa. Legal da impressão UV, né? Para quem não tem impressão UV, é que você termina de fazer, ela já está seca. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro local. Aí eu vou repetir a impressão
da mesma forma que eu fiz, só vou fazer um ajuste de cabeça e mando imprimir ela, tá? A máquina vai puxar. Por que eu estou deixando o vídeo corrido assim? Para vocês verem o tempo que vai levar para gravar esse acrílico. Lógico que o troféu tem outras coisas. Aqui eu estou com uma máquina de laser aqui do lado aqui, onde ele está cortando a base do troféu, tá? A gente compra as bases de troféus de 15 milímetros já filetado no plano de corte na marcenaria, e depois a gente só faz o encaixe de cima de MDF de 6, MDF de 3, né? Ou coloca pino cromado, ou dobra o acrílico e faz parafuso. Nesse caso aqui vai ser feita uma base de MDF de 6 e essa parte do troféu vai ser encaixado nele, tá? Então tá lá, ela já está imprimindo lá. Praticamente já fiz o quarto do troféu. Lembrando agora, nessa vez eu vou fazer 2 vezes no mesmo local. O que é legal de ver nessas máquinas? Como a cabeça passa por cima da estrutura da máquina, da mesa da máquina, se você deixar ela na mesma posição e na hora de fazer a impressão você configurar, não alterar as configurações iniciais, o que vai acontecer é da máquina imprimir na mesma posição certinho. Se não tiver problema de encoder, desse tipo de coisa, ela não vai sair fora nem 1 milímetro, o encaixe vai ser perfeito. Então nós vamos fazer ele, a impressão agora, e depois eu vou colocar uma segunda vez para deixar ele mais forte, tá? E compensar a falta do branco que vai ter nesse troféu. Impressoras UVs, elas são assim, a impressora UV, ela é, para quem está acostumado com a impressora solvente, a impressora UV, ela é uma impressora mais lenta, né, que a solvente. Então, se você fizer um comparativo entre impressão no solvente e a impressão no UV, lógico que a solvente vai ser muito mais rápido, 3 vezes, 4 vezes mais rápido, dependendo da quantidade de cabeça que você tem. Por que necessita ser mais lento? Porque essa luz que está passando ali, ó, é a que está fazendo secar, tá? E também você forçar muito a luz em cima do material faz com que o material esquente e fique meio que encanoado, principalmente nas chapas de PS ou nos acrílicos mais finos. Quando essa luz passa e você coloca muita potência nessa luz, a tendência é que ela esquente a peça. Isso era uma coisa que eu não sabia antes de comprar a máquina, e eu apanhei, por exemplo, na questão do PS. Até eu regular a questão do PS, ele ficava batendo na cabeça de pressão. Beleza, ó, eu fiz a primeira vez, agora eu vou repetir o processo, tá? Eu vou fazer pela segunda vez. Mesma coisa, não mexo em nenhum tipo de configuração e coloco para fazer a impressão. Olha o que a máquina vai fazer, ela vai puxar e vai começar a fazer a impressão no mesmo local da primeira vez. Então por isso que dá certo para marcar a mesa e depois para você fazer a impressão e depois para você reforçar a impressão. Se eu continuar fazendo a impressão aqui em cima, a tendência é que ganhe relevo, esse material ganhe relevo. Então é uma possibilidade também de você fazer para que ganhe relevo, tá? No caso aqui eu estou fazendo ela espelhado, mas por exemplo, eu poderia muito bem usar o acrílico transparente e fazer o relevo pelo lado de fora. Então ficaria o brilho do acrílico de uma lateral e do outro lado ficaria a impressão. E essa impressão do outro lado com pequenos relevos. Se você passar a mão, você tem relevo. Até nos próximos canais nós vamos fazer um teste de placa de braille, tá? Um trava-língua aqui, né, pra gente. Então quando a gente faz esse tipo de impressão igual está fazendo agora, a tendência é que ela fique um pouco mais escuro, né? Não fique tão claro. Já estou usando aqui um perfil aqui, que ele é mais escuro do que o convencional. E aí, você colocando camadas em cima, a tendência é que ele escureça a tinta ainda um pouco mais. Então, nós já estamos na metade do troféu. Lembrando, gente, só a gravação desse acrílico agora, até o momento, já está indo para quase 10 minutos de gravação. Quando a gente for fazer o orçamento do material que for, nós temos que eliminar ou parar ou diminuir
a questão da venda por metro quadrado, por tamanho, e começar a vender por processo. Então, se você tem processos que são mais demorados, você tem que cobrar mais por isso, porque o seu tempo está acontecendo, o desgaste da máquina também está acontecendo nesse tempo, e você está deixando de aplicar a máquina em outro processo para se desenvolver esse. Então, assim, a gente tem que começar a pensar dessa forma. Nós da área da comunicação visual, nós temos que parar de pensar por tamanho e começar a pensar por processo, por tempo de serviço. O tamanho é importante para calcular o material, mas o processo é muito mais importante por causa dos custos de tempo que nós temos, tá? Então, vamos se ligar nisso, gente. Nós estamos numa campanha ferrenha para mudança disso. Era muito mais fácil calcular por metro quadrado, nós entramos nessa onda e nós não mudamos nunca mais. Então, beleza, aqui ó, nós terminamos. Eu vou levantar aqui para vocês verem. Olha como ficou aqui, ó. Tá? Então, assim, nem há necessidade de colocar branco nesse troféu, ele já ficou bonito, sem estar branco. Lógico, quando você coloca o branco na impressão, poderia calçar o branco aqui, ou com adesivo, ou com a própria impressão branca, ele vai ganhar um outro tipo de visual, né? Você está vendo? Ó, aqui com o branco, aqui sem o branco. Mas eu acho que tem hora que é legal a gente mudar um pouco a metodologia de trabalho para não sair todos os troféus iguais, né? Beleza, então, gente, vou falando aí para você aí, deixe o seu like aí, né? Faça a sua inscrição no canal, ative o sininho caso você não tenha ainda, né? E ajude a gente a empurrar isso aqui para frente, porque aqui é o Sérgio falando sobre comunicação visual.